Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo. A população portuguesa usufrui dos melhores indicadores de saúde do mundo. A mortalidade infantil é residual, a esperança média de vida é elevada, embora com insuficientes anos de vida saudável após os 65 anos, e reconhece uma tendência de diminuição dos óbitos na generalidade das doenças. A evolução globalmente positiva dos principais indicadores de saúde muito deve à forte aposta que, ao longo de quase 40 anos, os sucessivos governos fizeram na construção e desenvolvimento de um Serviço Nacional de Saúde de excelência, moderno e acessível a todos os portugueses. Para estes ganhos em saúde, tem de ser valorizado o decisivo contributo das muitas dezenas de milhares de profissionais cuja competência e dedicação tornou possível que gerações de portugueses pudessem obter cuidados de saúde de qualidade e de proximidade. Agora, é preocupante o clima de conflitualidade indisfarçável entre várias profissões, vários profissionais de saúde e o Governo. A receita de tudo prometer em campanha eleitoral e de, uma vez feito Governo, gastar 2 anos a enganar os trabalhadores, os sindicatos e as ordens profissionais, não podia dar bom resultado. O Governo, o PS, os partidos da situação têm responsabilidades que não assumem e que procuram dirimir com mecanismos dilatórios e inconclusivos. Apesar do muito que foi conseguido nestas décadas, ninguém responsável duvidará que o sistema de saúde português enfrenta inegáveis desafios, principalmente decorrentes da evolução tecnológica e das determinantes demográficas, que o colocam sob permanente e crescente pressão. Para o PSD, a resposta a estes desafios tem de começar por uma maior aposta na prevenção dos riscos em saúde, promovendo nos cidadãos a adoção de hábitos alimentares e estilo de vida mais saudáveis. Neste sentido, importa que o Estado transforme efetivamente o atual paradigma de uma medicina curativa para uma maior aposta nas políticas de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Um outro desafio que se coloca ao SNS, na perspectiva do PSD, é o de combatermos as desigualdades dos portugueses no acesso aos cuidados de saúde. Persistem desigualdades económicas, geográficas e até culturais que importam combater, assegurando a todos os cidadãos um efetivo acesso à saúde, independentemente das suas condições sociais, da sua idade ou do local onde vivam. Para isso, precisamos de serviços de saúde mais integrados e articulados, em que os interesses das pessoas, o interesse dos cidadãos, o interesse dos doentes, sejam efetivamente o centro do sistema e nele disponham de uma verdadeira liberdade de escolha. Neste sistema devem conviver o setor público, o setor social e o setor privado, articulando-se entre si em função dos interesses dos cidadãos e da melhoria da sua acessibilidade. O PSD acredita no princípio da liberdade de escolha do utente, desde que dentro de regras de acesso definidas e reguladas, e que essa liberdade se insira numa estratégia de otimização dos recursos disponíveis. Consideramos que o Estado deve alargar a oferta dos serviços de saúde, potenciando a transição de cuidados prestados em instituições para cuidados de proximidade, em articulação com as respostas da parceria da comunidade. Fazer mais e melhor com recursos adequados é um pressuposto para a eficiência do sistema e uma condição para um sistema de saúde com qualidade. Para o PSD, ao Estado cabe e caberá sempre a definição da política de saúde, assim como o indeclinável dever de garantir o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde. Para isso, precisamos de um SNS com uma gestão mais eficiente, mais autónoma, administrativamente mais simples, socialmente mais solidária, com maior qualidade funcional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, constatamos que o Orçamento de Estado para 2018 prossegue uma política que qualificamos de continuidade relativamente aos últimos 2 anos. Na prática, descontada a propaganda e a contra-informação, o acesso dos doentes aos cuidados de saúde continua a degradar-se. O Tribunal de Contas veio concluir numa auditoria ao Serviço Nacional de Saúde
Antes disso, o relatório de acesso da ACSS já o comprovava. Segundo o Tribunal de Contas, o tempo médio de espera para a realização de uma primeira consulta de especialidade hospitalar aumentou de 115 para 121 dias. O incumprimento dos tempos máximos de espera, máximos de resposta garantidos, aumentou de 25% para 29%. O número de utentes em lista de espera cirúrgica aumentou em 7%, de 197 mil para 211 mil. Fazia bem o Governo ouvir e perceber o que disse o Tribunal de Contas. Mas esta proposta de Orçamento de Estado traz sinais específicos, errados, na medida, por exemplo, em que as transferências do orçamento para o SNS diminuem, são reduzidas em 50 milhões de euros. E isto demonstra uma opção clara na aposta do Governo no SNS. O PSD acha, entende, defende que o SNS tem que ser sustentável e equilibrado. Já em 2018, o que crescerá no SNS será a dívida aos fornecedores, comprometendo pelo terceiro ano consecutivo o esforço que os portugueses fizeram para a redução da dívida, para a sustentabilidade e para o reequilíbrio do SNS. Se o orçamento de saúde para o próximo ano é um vazio de respostas positivas, a política do Governo visa enganar as pessoas quando observamos os dados da última execução orçamental. Desde logo, o investimento registra, este ano, 2017, uma quebra de 32% relativamente ao ano anterior. Em 2016, já registrava uma quebra de 34% em relação a 2015. A dívida subiu para 961 milhões de euros, o dobro de quando este Governo tomou posse. Dívida em quê? Dívida em material clínico, dívida em medicamentos. Isto espelha uma realidade, qual seja a de cada vez mais hospitais do Serviço Nacional de Saúde a enfrentarem um sério risco de ruptura financeira, colocando em estado de alerta a prestação de saúde aos utentes. A verdade é que a reforma dos cuidados de saúde primários está paralisada. Afirma-o, por exemplo, a FNAM, a Federação Nacional dos Médicos. O investimento para 2018 aumenta 16,1%. Com base nas reduções dos anos anteriores, continuamos sempre a cortar. Os anunciados novos hospitais ao longo dos últimos 2 anos, em declarações muito positivas, os novos hospitais de Lisboa Oriental, o novo hospital de Évora ou do Seixal, o novo hospital de Sintra, o do Algarve, o hospital de Funchal, a nova maternidade em Coimbra, são miragens, conversa inconsequente, sem alguma expressão orçamental. A despesa com pessoal no SNS reduz de 3.992 milhões de euros para 3.951 milhões de euros em 2018. O que é que aumenta, senhores deputados do PCP e do Bloco? Aumentam as despesas com as PPPs. A despesa com PPPs para 2018 aumenta em 133 milhões de euros. Prevê-se 447 milhões de euros para 2018, enquanto se tinha previsto para 2017 313. A redução da contratação de médicos tarefeiros é uma promessa renovada para 2018, apesar de ter tido um aumento contínuo nos 2 últimos anos da governação. E a cota dos medicamentos genéricos é fixada como objetivo para 2018 em 53%. Diga-se de verdade, está neste momento em 47,8%. Já estava em 47% em 2015. Esta incapacidade, esta degradação, este retrocesso do SNS é perigoso, é preocupante, coloca em causa dia a dia o acesso dos portugueses a cuidados de saúde. Pela nossa parte, senhores deputados, o PSD não é cúmplice desta política situacionista e errada. Na oposição hoje, como no Governo no futuro, trabalharemos sempre por um Serviço Nacional de Saúde sustentável, um Serviço Nacional de Saúde ao serviço efetivo da resolução dos problemas das pessoas. Disse.